Deus é gracioso e mais um ano de vida te deu, pois Ele tem prazer em abençoar os filhos seus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos abrir a Bíblia. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Vamos ler do versículo 14 até o versículo 1 do capítulo 7. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, o amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quando nós fomos chamados por Deus para sermos seus servos, arrependendo-nos dos nossos pecados e abrindo nosso coração e aceitando Cristo como Salvador de nossas vidas, nós optamos por viver com Deus, que é um Deus santo. E sendo Deus santo, a sua palavra também diz, sede vós também santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. É isso que está escrito nas Escrituras. É por isso que ele diz aqui, tendo, pois, ó amados, tais promessas. Que promessas? Nós temos a promessa de vida eterna. Lá no céu não entra pecado. Não, lá não. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. É lógico, quando nós pertencemos a Jesus, nós temos que nos separar de impurezas, tanto da carne como do espírito.
aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então nós vamos aperfeiçoar a nossa santidade. Por que aperfeiçoar? Porque nós vamos crescendo cada dia, até chegar à plenitude da estatura de Cristo. Só que, por exemplo, no versículo 14, ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade. Então, quando você faz sociedade com o incrédulo, você já está fugindo de uma regra que é estabelecida por Deus para o crente. Não existe como você fazer sociedade com o incrédulo, porque o incrédulo tinha um estilo de vida e você tem outro estilo de vida. E principalmente quando se trata de casamento. Um crente que se casa com um incrédulo, ele está quebrando um princípio das Escrituras Sagradas. Ele está desobedecendo a orientação de Deus. E ele diz: que comunhão da luz com as trevas? Não existe comunhão entre a luz e as trevas. Então o crente é luz, o incrédulo é trevas. Não existe como ter comunhão. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Não existe harmonia entre Jesus e Satanás. Não existe. Mas ele está querendo dizer que da mesma forma que não existe harmonia entre Cristo e Satanás, não existe harmonia entre o crente e o incrédulo. Porque quem está dentro do crente é Cristo. Quem está dentro do incrédulo é as trevas. Então não tem como haver harmonia. Quando você casa com o incrédulo, você está procurando problema para a sua própria vida. É isso mesmo? E ele diz aqui que união do crente com o incrédulo. É possível haver união entre o crente e o incrédulo? Não, não é possível. Assim como não é possível a união entre luz e trevas, assim como é impossível haver união entre a luz e as trevas, é impossível haver comunhão entre o crente e o incrédulo. Então, quando você resolve se casar com um incrédulo, ou um jovem resolve se casar com uma incrédula, você já está desobedecendo aquilo que Deus está dizendo, orientando você. E então ele diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Então não tem ligação. O santuário de Deus não tem nada a ver com idolatria, nem com ídolos. E tem gente que quer ligar o santuário de Deus com os ídolos. Não existe isso. Entendeu? Deus abomina a idolatria e Deus abomina ídolos. Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Por que a Bíblia chama o crente de santuário do Deus vivente? Porque a Bíblia diz que, tendo ouvido a verdade do Evangelho, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quando você abre o seu coração e aceita Jesus, você é selado com o Santo Espírito da promessa, e então você agora é um santuário do Deus vivente, onde o Espírito de Deus habita nesta vida, neste santuário. E ele diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então Deus habita dentro de nós. É por isso que a Bíblia diz: logo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. E ele diz: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. Então, é aconselhável um crente casar com incrédulo? Não, não é.
Por quê? Porque Deus não quer. É aconselhável um crente fazer sociedade com o incrédulo, com o ímpio? Não. Por quê? Porque Deus não quer. Deus não quer. De forma que a Bíblia diz: separai-vos do meio deles. Diz o Senhor: não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então você agora é filho e filha, filhos e filhas de Deus. Portanto, Ele, como seu pai, é que Ele lhe dá esta orientação para que você saiba como se portar como filho de Deus e como filha de Deus. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Por quê? Porque Deus é santo, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É bom temer a Deus. Brilhará sobre eles a glória do Senhor. Serão vestidos de beleza e de esplendor. Receberão um corpo glorioso, a semelhança do corpo do Senhor. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento, na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus os abençoe.